na minha cidade, pessoal, quando alguma coisa acontece, você pode falar assim: "Ah, até aqui o pobre não dá sorte, até o pobre quando vai para a praia e chega lá tá chovendo, vai fazer uma coisa, dá ruim". Então os dados vierem baixo, muitos analistas estão precificando que esse aumento aí, o número de empregos aí, coisa desse tipo, pode impactar de novo na inflação, fazendo o Fed simplesmente imprimir, segurar um pouco, não cortar os juros, tá? Por exemplo, não chegar lá e cortar 75 pontos base, por exemplo, com um cenário desse de aceleração para tomar cuidado, para a inflação não retornar forte. Os últimos dados, então, do payroll não agrícola mostram um aumento na taxa de emprego dos Estados Unidos. Nós temos uma curva interessante. Em dezembro, de acordo com as necessidades do Departamento de Trabalho, o aumento foi de quase 60%. Enquanto isso, a taxa de desemprego geral também ficou menor do que o esperado e atingiu 4,1%. Ou seja, a economia dos Estados Unidos segue forte, o que deve colocar mais pressão nos dados de inflação e pode atingir o BTC. A gente já viu que teve uma movimentação interessante, onde a gente tem que estar de olho aqui. Isso significa, pessoal, que o BTC e outras criptomoedas devem enfrentar novas pressões de venda. BTC, vamos olhar aqui. Solana já corrigiu bastante, então está dando uma oportunidade para você. O BTC nós já tínhamos olhado aqui na live, para quem não entende, não sabia, nós fazemos live aqui no canal, tá? Para acompanhar essas movimentações. O suporte do BTC segue sendo o mesmo que eu falei para vocês nessa região aqui, nesse quadrado aqui. E no semanal você pode buscar para essa região aqui, um pouquinho para baixo, né? A região que o market vai gerando. À medida que o preço sobe, ele invade a zona de preço. Ou seja, daqui a pouco, daqui uma semana, 2 semanas, esse bull market vai tocar no preço e vai falar: "E aí, preço? O que você vai fazer? Você vai subir? Você vai cair? Qual que é a grande sacada?", tá? Para alguns trades, a correção pode levar o preço de BTC de volta ao patamar de 80.000. Não diria 80.000, mas nessa região de 83.000, eu acredito, tá? Uma agulhada aqui também é interessante, porque pode acontecer. E se acontecer, a grande questão que eu pergunto sempre a vocês é o que vocês vão estar fazendo, tá? Para poder aproveitar. O payroll sobe forte nos Estados Unidos e será que realmente o Bitcoin vai cair? Deixa eu olhar uma coisa aqui que eu esqueci de olhar mais cedo. Vamos ver como o DXY tá. Ele tinha ganhado bastante força frente às cestas de moedas. Isso aqui impacta direto. Aqui, ó, para vocês verem. Nós tinha desenhado aqui uma tendência de queda. Olha como ele reverteu. Então, essa tendência aqui foi anulada. O DXY em 109 pontos. Se ele chegar em 112, o mercado vai sofrer. Simples assim. Poucos canais fiquem de olho, uma tendência clara acima do nosso bull market support band, que muitas pessoas acham que não faz sentido, mas para mim faz bastante. Eu gosto dele porque ele mostra para mim posições, ó, vai surfar essa alta aqui. Então a gente tem que ficar atento, tá? Porque isso impacta todos os nossos cenários como investidores, tá? Então, esses dados a gente vai acompanhar. Os dados do Departamento de Trabalho mostram que o emprego total na folha de pagamentos não agrícola aumentou em 256 mil vagas no mês de dezembro. Esse número superou em muitos a expectativa dos especialistas, que estimavam a 160 mil. Então, veio 100 mil a mais. Provavelmente tem alguns pontos amanhã, por exemplo, o Goldman Stock deve trazer, que às vezes eles fazem uma correção, um controle nos últimos dados. Essa criação de vagas também superou o número de novembro, quando a economia americana registrou 277 mil novos postos de trabalho. Como resultado, a taxa de desemprego do país caiu para 4,1% contra 4,2%. Após a divulgação desse relatório do payroll, as apostas de um corte de juros na reunião do Fed em janeiro voltaram a cair. Lembra que eu mencionei no início da live para vocês? De acordo com o site do FedWatch, você pode olhar, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Somente 2,7% dos analistas acreditam que o Banco Central cortará juros. Então, se o Banco Central não vai cortar juros, temos que tomar cuidado para a gente poder observar qual vai ser a movimentação que nós vamos fazer. Deixa eu ver se ele abriu aqui. Cadê meu FedWatch? Deixa eu abrir. Eu não será que eu não. Calma aí, pessoal. Eu tinha deixado ele aberto aqui, ó. Então, continua a mesma coisa. 2,7 acredita em corte, 97 não acredita, ou seja, um dado impactante. Agora, a grande parte dos traders prevê que o Fed cortará as taxas apenas uma vez neste ano, pessoal. Por quê? Será que já está em linha do que precisa? Durante todo esse ciclo, o pessoal sempre comentou que precisaria aumentar o M2 para poder termos uma bull run. Não necessariamente precisa, tá? Nós não precisamos de uma entrada de M2 alta para ter uma bull run. Simplesmente precisamos, mas claro, se tiver um M2, uma aceleração global, se torna interessante, mas não é o momento para agora, tá? Principalmente porque ele pode cortar somente uma vez ali no final do ano, por exemplo, contra as duas
que o Banco Central havia anunciado. Seria 2, já reduziu para 1, mostrando que a economia está forte. Mais importante, as apostas é que cortes não ocorram antes de junho. Especificamente, eles projetam que o único corte da taxa de juros esse ano ocorrerá em outubro, o que apresenta uma perspectiva de baixa para o preço do Bitcoin, considerando como esses dados macros podem se desenrolar na mente dos investidores. Traz incerteza, dúvidas sobre essa movimentação. Será que vai cortar os juros? Se o cara operar só assim, ele fica louco, pessoal. O Fed tem 3 cortes nas taxas de juros no ano passado, que agora está entre 4,25 e 4,5 elevados, mas pode ser esse o nosso novo normal. A perspectiva, então, de apenas um corte de juros pode decepcionar os investidores que buscam maiores retornos dos ativos de risco, como o Bitcoin. Então, olha como vai mudando a forma que as narrativas de ciclo vão passando. No momento, nós estávamos bullish para poder lançar uma bull run e tal, e agora já começamos a ver que a economia dos Estados Unidos deu uma sentida. Após a divulgação desse relatório do payroll, os rendimentos dos títulos dos Estados Unidos de 10 e 30 anos subiram para seus níveis mais altos desde novembro de 2023. Ponto para vocês ficarem alerta, tá bom? Esses dados macros também apresentam uma perspectiva de baixo para o Bitcoin e o mercado de cripto. Enquanto isso, como esperado, o dólar se fortaleceu, a gente viu o DXY indo lá para 109, 121 pontos, tá péssimo, entendeu? A gente vai sofrer mais também nós como os brasileiros. O DXY registra alta de 0,45% nessa sexta-feira, indicando a força dos ativos de renda fixa nos Estados Unidos. Se deu 0,45 no dia, tá falando aí que é um valor muito alto, tá, pessoal? Algo que a gente tem que começar a ficar de olho para ver se não vai ter uma mudança mais cedo no ciclo do mercado. Muitos acreditam que em março já vai estar finalizando o ciclo. Eu ainda não acredito, não vi fatores que me levam a crer ainda, tá bom? Já havia muita volatilidade desde o início do dia devido ao vencimento de 19 mil opções de BTC, que expiraram um pouco antes da divulgação destes dados. E o preço da criptomoeda, que abriu em alta de 1,8%, agora registra queda de 0,7%. É normal, pessoal, precisamos seguir investindo. A tática aqui é descobrir onde podemos trazer mais dinheiro para poder ajudar a nossa compra de ativos. Bull comprometida, pelo menos em sua intensidade. Provável, Raimundo. Uma Bull vocês têm que entender que uma Bull já pode estar acontecendo nos agentes de IA, cara. E pode não necessariamente acontecer em todos os altcoins. Uma Bull não é caracterizado com tudo que você compra sobe. Muitos ativos vão subir, mas como os ETFs institucionais entraram, podemos ter uma mudança no ciclo, onde uma Bull explosiva não vai acontecer mesmo. O que vai acontecer? Ethereum, BTCs, ativos como esse começar a capitular mais e crescer. É isso que a gente precisa olhar, tá bom? Para a gente poder tirar as dúvidas. Então, agora todos os olhos estão voltados para os números de inflação, do índice de preço ao produtor PPI e do índice de preço ao consumidor. Isso é interessante, tá? Que serão divulgados na próxima semana. Então, teremos uma semana aí bem tranquila, às vezes acelerada no final de semana, com menos liquidez, com menos institucionais, tá? Se vierem acima do esperado, esses números de inflação provavelmente diminuirão ainda mais a expectativa de um corte de juros. Deixa eu ver, esse aqui a gente já viu, deixa eu ver esse aqui, o que guarda o Bitcoin. O preço do Bitcoin então caiu para 92, no momento que eu gravo a vocês subiu um pouco mais. É bom a gente olhar o DXY, que a gente viu que está numa tendência de alta, tentando buscar o topo dele. Isso é péssimo para a gente, tá? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no meu teclado, que está um pouquinho escuro. No cadê? S&P 500. Faz um tempinho que nós não olhamos ele, tá? Por quê? Para entender qual que é a tendência do mercado, até mesmo o Marcos Porto Bem está presente no S&P 500. Nesse momento, ele está tentando segurar em cima do Bull Market Support Band, o que vem nos salvando é essa região que nós temos aqui na linha azul cruzando para cima da linha laranja, que pode ser um ponto de suporte interessante na região de preço, que é essa região de preço logo abaixo aqui, bem tranquila. Se fizer esse cruzamento, ele pode voltar nas atividades de alta do S&P 500. Nota que ele emplacou uma alta bem agressiva. E aqui ele fez uma armadilha. Isso aqui é importante que você entenda, tá? Deixa eu ver se eu peguei o pincel. Não peguei. Peraí, agora eu peguei. Isso aqui, ó. Essa região que a gente vê esse pavio aqui foi uma região, uma armadilha. Os ursinhos. Então eles shortaram, bateu aqui, retornou tudo, estopou na cara. S&P continuou subindo. Ou seja, pessoal, essas movimentações que vão vir, que são os dados aqui, podem impactar. Por exemplo, na Steve falando também, chamou atenção da comunidade para um fractal de correção do Bitcoin que ocorreu em 2020. Esse mesmo padrão está desenhando logo as fortes dados de desemprego nos Estados Unidos.
Então, o que que acontece? Vamos ter que acompanhar esses dados, porque dados fora da linha que eles querem, começa a ir contra o que o mercado quer, podemos passar uma região de pressão. Mas fique tranquilo, aqui no canal sempre eu trago informação para você.